Você sabia que muitos problemas urológicos podem ser tratados de maneira eficaz quando diagnosticados precocemente? Urológica. Desvendando a urologia. Principais sintomas de problemas urológicos. Olá, eu sou o Dr. Pedro D'Ameto, urologista, e hoje nós vamos falar sobre os principais sintomas urológicos e quando é hora de procurar um médico. Então, fazendo uma detecção precoce, nós conseguimos evitar complicações e tratar adequadamente os pacientes. As doenças urológicas podem afetar o sistema urinário e reprodutor, causando uma série de problemas. Então é importante a gente saber exatamente quais são esses sintomas para poder diagnosticar as doenças e assim tratá-las adequadamente. Então agora a gente vai falar sobre os principais sintomas urológicos. Então, primeiro, dificuldade para urinar. O que é isso? O homem ou mulher tem um jato mais fraco. Por quê? Porque está tendo alguma obstrução à saída de urina a partir da bexiga. Uma causa muito comum é próstata em homens. Como ela envolve esse canal por onde a urina sai, que a gente chama de uretra, se ela aumenta, se tem algum distúrbio dela, ela inflama, naturalmente vai obstruir a passagem da urina e com isso o jato vai ficar fraco. Em mulheres também pode acontecer uma diminuição do jato, mas aí é por algum problema da bexiga ou alguma obstrução anatômica também na uretra, que é menos comum nas mulheres. Outro fato que pode acontecer em quem tem algum problema urológico é sangue na urina, que a gente chama de hematúria. Então, essa hematúria nunca pode ser negligenciada, a gente sempre tem que investigar, mesmo que seja uma hematúria discreta. E aí como é que a gente investiga? Faz exame de urina, exame de imagem, por quê? Muitas vezes ela pode ser causada por uma infecção, ou às vezes por alguma pedra nos rins, mas pode ser também ter como causa um câncer, ou nos rins ou na bexiga, e daí tem que tratar precocemente, o mais rápido possível, para evitar que esse problema piore. Outro sintoma é dor. A gente fala dor pélvica, que é a dor embaixo do abdômen, ou dor lombar, nessa região aqui. E aí tem várias causas possíveis, tem que investigar a causa dessa dor, especialmente se ela for persistente. E uma causa muito comum é cólica renal. Então a pessoa começa a ter uma dor lombar bem intensa, de início abrupto. E se isso acontecer, ela tem que procurar um pronto-socorro para ser investigada. E aí, sendo um cálculo renal, pode ser um tratamento clínico com remédio ou eventualmente ser necessário uma cirurgia. Outro sintoma é incontinência urinária, que é a famosa perda de urina. Então, geralmente as pessoas associam essa perda de urina aí quando fala que a mulher está com a bexiga baixa. Na maioria das vezes não é isso. É porque existe um músculo chamado esfíncter na uretra da mulher que se enfraquece com o tempo e com isso ela perde urina. E a gente sempre tende a pensar a perda de urina com esforço, quando ela tosse, espirra, faz algum esforço físico. Mas tem outros tipos de incontinência urinária também. Uma muito comum é a incontinência de urgência. Então a pessoa, seja homem ou mulher, fala que vem uma vontade de urinar muito intensa e daí ela não consegue chegar até o banheiro para urinar, ela sai perdendo urina. São formas diferentes de incontinência que a gente tem que identificar, investigar qual é a causa e assim tratar. Aumento da frequência urinária, que a gente chama de frequência miccional ou polaciúria. Nada mais é do que a pessoa começa a ter que ir muitas vezes ao banheiro. Ela vai, urina um pouco, logo depois já dá vontade de urinar. A gente considera que o normal seria a pessoa conseguir reter a urina por umas 2, 3 horas, mas às vezes tem pessoas que não conseguem fazer isso por 10 minutos. E daí, novamente, são várias causas. Infecção urinária é muito comum, cálculo renal, mesmo algum tumor na bexiga pode causar isso. E sempre lembrar do diabetes. A gente sempre fica pensando nas doenças especificamente urológicas, mas o diabetes também é uma causa comum disso. Então, se a pessoa começar a ter isso de maneira persistente, tem que procurar um médico para identificar a causa e com isso tratar adequadamente. E agora eu vou falar de 2 sintomas que são exclusivos dos homens. Ejaculação dolorosa ou com sangue,
que na grande maioria das vezes acontece por quê? Às vezes rompe algum vaso, seja da próstata ou de outros órgãos, a gente chama de vesículas seminais, ou mesmo os testículos, que contribuem para o volume ejaculado, para o esperma. Aí, se rompe algum vaso de alguma dessas estruturas, pode sangrar, isso parou, o vaso cicatrizou, para de sangrar. Uma outra causa comum é infecção na próstata ou mesmo nos testículos, nas vesículas. E sempre é importante lembrar algum tumor, né? Um câncer de próstata ou, o que é mais raro, câncer das vesículas seminais. Então, teve ejaculação com sangue, que a gente chama de hemospermia, não ficar apavorado, porque na maioria das vezes é uma causa benigna, mas aí procurar o serviço médico. E outro sintoma é dor ou edema, que nada mais é do que o inchaço dos testículos. Uma causa comum é orquite, infecção desses testículos, a gente trata com antibiótico, anti-inflamatório, bem tranquilo. Existem outras causas também. Uma que eu sempre falo para ficar atento é uma torção do testículo, que ele torce sobre o seu eixo dentro do escroto, né, do saco. Se isso acontece, para de sangue para o testículo e é uma emergência médica. Ele tem que procurar logo o médico para distorcer e com isso evitar a perda do órgão. Então, e quando procurar um médico? Então, se você estiver tendo algum desses sintomas que eu mencionei, se for uma coisa transitória, porque às vezes você toma um café ou toma bebida alcoólica, come alguma comida mais pesada, mais condimentada, né, com tempero mais forte, às vezes você sente um ardor para urinar. Ou se toma uma cerveja, por exemplo, vai urinar com mais frequência. Excluindo essas situações, se você estiver com algum desses sintomas de maneira persistente, aí precisa procurar um médico para investigar e tratar se for necessário. E agora falando da importância da prevenção das doenças urológicas. Então muitas vezes, sejam homens ou mulheres, não têm nenhum sintoma urológico, mas nem por isso eles devem deixar de fazer alguns exames. Destaque-se principalmente o câncer de próstata em homens, que na maioria das vezes no início é silencioso, não produz sintomas. Então, a importância dos homens a partir dos 45 anos, como nós já falamos em vídeos anteriores, que vocês podem ver aqui no card, a importância dos homens a partir de idade fazerem o exame de toque da próstata, toque retal, e o exame de PSA, que é o sangue. Se houver alguma alteração num desses dois exames, serão feitos outros que podem diagnosticar ou não um câncer de próstata. Para as mulheres também é importante, mas aí eu diria fazer um ultrassom anual para detectar um eventual câncer ou alguma alteração, seja dos rins ou da bexiga. Portanto, é importante as pessoas conhecerem os sintomas urológicos, porque muitas vezes a pessoa tem algum sintoma e ela acha que é daquilo lá mesmo, que é do envelhecimento, que toda pessoa idosa tem incontinência, perde urina, então vou deixar assim mesmo. Não é assim. Então, se você tiver algum sintoma urológico, é muito importante procurar um serviço médico para fazer o tratamento adequado. Hoje em dia existem várias formas de tratar as doenças urológicas e não se deve negligenciar essa situação. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e colocar suas dúvidas e comentários que eu responderei com imenso prazer.